dia. Obrigado pelo convite que fizeram. A nossa convidadora está viajando nos Estados Unidos. Chique, né? Ela merece. Então, eu vim trazer um estudo, né? Um estudo que nós fazemos há muitos anos na Casa do Caminho. Esses estudos vão nos dando um entendimento que nasceu lá no Colégio Allan Kardec, de Sacramento, com o espírito Eurípides Barçanufo. É necessário se esclareça que Eurípides é conhecido, inclusive, nas cidades ao redor, como o curador, né? Fenomenologia, ele tinha todas as mediunidades. O Chico Xavier falou que foi o espírito de maior luz que reencarnou em terras brasileiras. Se ele não tivesse saído da Igreja Católica, as pessoas lá dizem que ele teria sido o primeiro santo católico, o primeiro santo brasileiro, né? Só para a gente situar a grandeza desse espírito. E ele tem uma proposta de educação, né? Que nasceu no Colégio Allan Kardec, quando ele troca o nome de Liceu Sacramentano, Liceu, para Colégio Allan Kardec, a pedido de Maria, né? Ele de madrugada, em dor, porque tinha se colocado como espírita e sofreu uma violência da comunidade, e comandado pelo bispo de Uberaba, foi uma coisa muito forte. E ele de madrugada sente um espírito se aproximar dele, e ele pega o lápis para trazer a psicografia. Quando ele percebeu o espírito, ele travou, né? Ele achou que era impossível, E o espírito toma do seu braço, na mediunidade mecânica. O Chico explica que na mediunidade mecânica ele sentia o braço apartado do corpo. O Chico dizia que ficava um braço, deve ser uma coisa muito estranha, né? O braço escrevendo. Os Eurípides fala a mesma coisa. O braço escreveu. Retire o nome Liceu Sacramentano, coloque o nome Colégio Allan Kardec, lecione às quartas-feiras o Evangelho de meu filho, que eu acobertaria a escola. Assinado Maria, serva de Deus. Ele teve Você imagina o que passou pela cabeça dele, aquele momento sublime. Então, Eurípides tem uma proposta de evangelização. A palavra evangelizarmos está acima de educação, né? Mas a educação à luz do Evangelho de Jesus. Então a gente usa educação à luz da doutrina espírita como sinônimo de evangelização. O primeiro item que nós temos que entender é que nós somos um ser espiritual. Nós somos criados na cultura materialista, achando que nós somos um ser físico de cabeça, tronco, membros, cérebro, né? E que nós temos uma parte emocional e tal, e para por aí. Então, a doutrina espírita nos diz que nós somos um ser espiritual. E Eurípides tem uma frase maravilhosa que diz assim: não somos corpos passando por uma experiência espiritual. Mas é isso que a gente se acha. Nós nos achamos um ser humano, um corpo, que a gente vem na casa espírita, ou a gente faz uma prece, ou a gente vai na reunião mediúnica para ter experiências espirituais. Eurípides começa dizendo que não, que nós somos sim seres espirituais, passando por uma experiência corporal. Nós não somos daqui, nós somos do mundo espiritual. Então a gente viaja, só que nós temos uma noção muito infantil de tempo. Nós achamos que uma encarnação
né, no meu caso, 76 anos, a gente acha que, nossa, é muito. Não é. É assim. Então, nós estamos ora encarnados, ora desencarnados. Neste momento nós estamos no corpo. Logo, logo estaremos no mundo espiritual. E a grande pergunta, né, que Kardec faz, onde está Deus? Né, está na intimidade, está dentro de nós. E aonde que está? Está na lei divina. E aonde que está a lei divina? Na consciência. Então nós estamos estudando consciência. E a gente viaja para uma coisa que eu venho falando aqui há muitos anos, né? Que é a nossa mente. A nossa mente é formada por portais gigantescos, computadores fantasticamente grandes, como se fosse, a última vez que eu estive aqui eu falei, né? Pensamento, essa parede toda de computadores aqui é memória, aquela lá do fundo é sentimentos, e essa toda aqui é consciência. Então nós temos um fluxo mental. O pensamento elabora a ideia, vai nos arcanos da consciência, elabora a ideia, vai na memória e retira tudo aquilo que está ligado àquela ideia da memória. Só que nós temos que ter o entendimento que essa memória tem a sua contribuição milenar. A gente acha que é só desta encarnação. Não é. Então, para ser didático, como eu falo muito para adolescentes, como eu falo muito para dependente químico lá na minha clínica, como nós falamos, e eles são, a maioria, evangélicos e católicos, eu tenho que ser, ir para a didática bem infantil assim. Então, esses computadores, do piso para baixo, tem milênios. Né? A nossa memória, a gente acessa a memória há alguns milênios. Então, quando a gente fala que o fluxo mental vai nos arquivos da memória milenar, libera sentimentos. Então, lá no caso da clínica, eu falo, vocês pensam na droga, a memória te traz um monte de reações eufóricas, o sentimento mesmo que seja doloroso, ele te convida, ele libera um sentimento de prazer, de gozo, e a memória não abre, a consciência não abre. É ali que está a lei divina. E como que isso vai fazer com que a gente desperte isso? Então eu preciso saber o que é consciência. A gente fala consciência. Então o estudinho de hoje é um estudinho bem beabá, viu pessoal? O que é a consciência? Então nesse fluxo mental, pensamento, sentimento, memória, sentimento e consciência. Se forma um fluxo mental. Mas o que é consciência? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um dos textos mais densos, mais importantes para a nossa vida, que é o dever. No capítulo 17, item 7, uma página de Lázaro, diz assim: o dever íntimo do homem, dever íntimo, consciência, está entregue ao seu livre-arbítrio. 2 pontos. O aguilhão da consciência. Então você faz a sua escolha. Você escolhe usar droga, mas a consciência é o aguilhão. O aguilhão é que cutuca. Então, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. Olha que coisa bonita. A consciência é o guardião da probidade. Ser probo é ser honesto, ser um homem bom. É o guardião da probidade interior. O adverte e o sustenta. Mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Sofisma é meia-verdade. Então o menino pensa na droga, libera sentimentos patológicos, mais prazerosos, mesmo que esse prazer seja a ideia de suicídio, né? O suicida que vem repetindo todas as encarnações. Nós estamos nadando aí agora
o suicídio aumentando violentamente. E não é só dependente químico, e não é só o homem que teve uma quebra financeira, é criança, adolescente, adulto, idoso. E agora tem uma moda na Europa, tem uma moda fantástica na Europa. Você chega à conclusão, na minha idade, com 70, 60, 70, 80, o senhor está com câncer, o senhor tem 1 ano de vida, tem 2 anos, o cara vai lá, paga os impostos, né? Doutor, o que vai acontecer? Você vai passar pelas seguintes dores e tal, paga os impostos, faz toda a parte social, vai no juiz, faz um pedido e o juiz assina, ortotanásia. Ele interna no hospital, pega a veia, vai embora. Ele foge da prova, legalmente, na lei dos homens. Então, ortotanásia, né, é uma palavra, um eufemismo para falar que é suicídio. Então, olha só, então, o adverte e o sustenta, mas ele se encontra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. No caso, as nossas paixões, né? A mais frequente entre nós hoje é álcool, droga, sexo irresponsável, e uma das paixões nossas é correr atrás do materialismo. É dinheiro. A gente tem que tirar a lição. O que essa pandemia fez? A pandemia deu um corte, derrubou o sistema materialista, botou 10 mil aviões no pátio, quebrou o sistema financeiro e a gente não acordou, não adiantou. Pessoal, o que é a pandemia? Fora as discussões aí político-partidárias, que o espírito não tem que se meter nesse negócio. Isso aí não é da nossa competência, porque vai continuar forever, né? Ela vem desde Roma e vai continuar. E a gente fica gastando mente aí nessas bobagens aí. O que esse vírus vem dizer para nós? Derrubou o sistema financeiro, fazendo com que a gente viajasse. E aí nós temos observado que as famílias, diante dessa dificuldade, que espiritualizaram a sua existência dentro de casa, lavaram a roupa suja, pediram perdão, se equilibraram, as duras penas, passaram pelo processo. As famílias que não conseguiram fazer isso, viajaram, se destruíram. O consultório médico hoje virou consultório sentimental, né? Se destruíram. E cada um foi buscar os sofismas da paixão. Foram para a droga, foram para o prostíbulo, foram para o materialismo, foram para a depressão, né? Se afundaram na depressão e fugiram do processo de espiritualizarem-se dentro de casa, à luz do conhecimento que cada um tem. O católico fez de um jeito, o evangélico fez do outro, e nós fizemos de outro jeito. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Olha, aí liga o dever ao coração, né? Então, fizemos um estudinho do que seja a consciência. A gente tem que ir nos alfarrábios primeiro, né? A consciência é a compreensão que se tem da própria existência. O conhecimento, o discernimento, eu gosto muito dessa palavra, discernimento, é exatamente o que a doutrina nos dá. O Zé Antônio falava assim, vamos kardecizar a história? Eu gostava do que ele dizia. Quando a gente estava em conflito, quando a gente estava em dificuldade, quando a gente estava com um problema assim, pessoal, vamos kardecizar a história? Isso. E o que Kardec nos dá? Discernimento. Discernimento é escolha. A consciência é a faculdade de se julgar moralmente. Não faz nada que seja contra a sua consciência. Não faça. Mas a gente faz. Por quê? Pelos sofismas da paixão. A consciência é a posse das faculdades, como ver, ouvir e pensar. Aqui é um dicionário simples. É o sentido de responsabilidade. Opa, aqui já começou. Responsabilidade. Dever. A página que eu li de Lázaro. O dever. Né? Vou repetir, né? Capítulo 17. Chega em casa e lê hoje. Abre o Evangelho hoje à noite. Né? Domingo é o dia de fazer o Evangelho em casa.
Abre o Evangelho hoje, capítulo 17, item 7, o dever. Está tudo ali, pessoal, muito melhor explicado do que eu estou falando aqui. É uma das páginas mais bonitas do Evangelho. Finalmente ela diz dignidade, o Evangelho, o Reis, né? Dignidade, honradez. Pessoa que tem consciência. Agora vamos para a doutrina espírita. O que é consciência da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos diz: consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. A gente foi estudar em Evolução em Dois Mundos e fala que essa noção primitiva de consciência nasceu no período paleolítico. O período paleolítico é 250 mil anos atrás. Então a gente tem que ter eu estou falando como se eu estivesse falando para não espíritas. O que eu falo para os meninos lá? A gente tem uma noção infantil de que o universo tem 16 a 20 bilhões de anos. Bilhões. O planeta Terra tem 4 bilhões. Nós estamos, como hominídeos, saindo da caverna há 500 milhões. O período paleolítico, da pedra lascada, o homem mais primitivo, antes do fogo, 250 mil anos. E Jesus, pessoal, esteve entre nós ontem, 2000 anos. E eu falo para eles assim, e o nosso paizinho, o Brasil, tem 200 anos. Aí eles falam, não, tem 500. Não tem 500. Só teve jeito de país quando Dom João VI, fugindo de Napoleão, veio para o Brasil. Estabeleceu portos, estabeleceu ligação com as outras nações, estabeleceu a diplomacia, não sei o que, o comércio, tal, 200 anos. E a gente está querendo que vire o melhor país do mundo em 200 anos. A Europa está afundando com milhares de anos. Então vamos voltar para a doutrina espírita. É uma recordação intuitiva do progresso feito, consciência, é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. Viajamos para a carne e esquecemos, porque antes, na nossa programação reencarnatória, a consciência estava ativa. E eu sabia das minhas necessidades. E a equipe espiritual que fez a minha programação sabia do que eu precisava, baseado nas minhas necessidades. E visto à luz da consciência. E a minha consciência estava aberta, estava ativa. A consciência total, a verdadeira consciência, engloba a lembrança das nossas passadas existências e o conhecimento das nossas existências futuras. A doutrina espírita vem para isso, vem para o despertar das consciências. A doutrina espírita tem que fazer caridade social, caridade material, mais importante é a caridade moral, e isso nos leva a uma coisa que a gente não acha em lugar nenhum. O despertar da consciência, o despertar da lei divina dentro de mim. E aqui tem uma frase fantástica, diz assim, ó, a consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. E o remorso que lhe constitui dura clave faculta o surgimento de ideias fantasmas apavorantes, que ensejam os processos obsessivos de resgate das dívidas. Isso aqui é Bastidores da Obsessão do Divaldo Pereira Franco. A consciência é um registro da direção divina
impelindo-nos a regular os batimentos do coração pelo ritmo da verdadeira fraternidade. Mesmo livro. E aqui eu vou citar Vinícius, né, que é Pedro de Camargo. Ele usava o pseudônimo Vinícius, e o mestre na educação. Vinícius começa a escrever lá atrás sobre educação espírita, se não me engano, década de 50. Aqui no Hospital Espírita de Marília, nós ouvimos sobre programação reencarnatória, educação espírita. No Lins de Vasconcelos, em Curitiba, o professor Ney Lobo começa e escreve vários livros sobre educação espírita. E aí eu faço uma pergunta que eu fiz para o presidente quando esteve aqui no salão, aqui embaixo, presidente da Federação Espírita, o Godin, né? Eu falei, onde que estão os colégios Allan Kardec? Será que Maria e Eurípides se enganaram? Por que nós temos que colocar os nossos filhos no colégio evangélico ou católico e receberem a noção e a ideia de inferno, céu e inferno? Tem uma coisa mais torturante do que a noção de inferno? E os jovens dependentes químicos têm essa noção introjetada dentro deles, de culpa. Eu vou para o inferno. Porque o pastor falou que eu vou para o inferno, o padre falou que eu vou para o inferno. E nós colocamos os nossos filhos nessas escolas. E eu perguntei para o presidente, eu vou lhe dar uma tarefa, mais uma, para o senhor que já está atarefado. Educação espírita, em escolas espíritas. Não a escola essa dogmática, essa escola que... Não é isso. Que tenha os valores da doutrina espírita. Nós tentamos fazer isso na Casa do Caminho, mas é muito difícil. Por quê? Porque nós não temos professores espíritas. Nós temos professores católicos evangélicos que a gente seleciona pela capacidade afetiva, pelo coração. Nós fazemos quando precisamos de professor na Casa do Caminho, para a Escola Espírita Eurípides Barçanufo, nós escolhemos pelo coração. Pessoa que seja amável, que tenha capacidade afetiva, que acolha a criança. Né? E aí a gente coloca as bases do Evangelho, né? A ética cristã. Mas nós não podemos e nem devemos ser doutrinários. Eu não tenho que tentar convencer a professora, o aluno, a família do aluno, em mudar de religião. Não, isso a doutrina espírita deixa muito claro. Nós não temos o direito de fazer proselitismo. Mas nós temos o direito de falar da verdade para despertar consciências. Então, o tema de hoje, consciência, é despertar consciências. Mas como que é? Então, nós estamos estudando o que é consciência. Então, Vinícius, né, Pedro de Camargo, fala assim, ó, a consciência é o juiz íntegro, cuja toga não se macula, e cuja sentença ouviremos sempre, quer queiramos, quer não, censurando nossa conduta irregular. Esse juiz, essa voz débil, mas insopitável, é a centelha divina que refugia através da escuridão de nossa animalidade. Olha que coisa bonita. Centelha divina. É o diamante que cintila a despeito da negrura espessa do rude invólucro que o circunda, do carvão. Lá dentro do carvão está o diamante. Dentro dessa rudeza que somos nós, dessa nossa animalidade, tem uma centelha divina. Né? E uma das coisas que mais brilha nessa centelha, nessa estrutura que se chama mente, se chama consciência. E nós precisamos, através do conhecimento espírita cristão, através de Kardec, despertar a consciência. A Joana de Ângeles fala que os homens se dividem em consciência de sono e consciência desperta. Nós estamos chegando à conclusão que no meio espírita, a maioria de nós está com consciência de sono. Porque nós achamos que ser espírita, a gente trouxe isso do catolicismo. É participar da reunião, toma passe, toma água fluida. Então nós trocamos o amém pelo assim seja, a água benta pela água fluida, e vamos para casa e ligamos a televisão e vamos viajar nas novelas, vamos viajar na política, vamos viajar no futebol, ou quando não vamos viajar
nos filmes pornográficos, quando não vão viajar e falar mal do vizinho. Não despertou a consciência. Tomar passe, ouvir uma palestra do velho Júpiter, não vai despertar a consciência. Vai despertar a consciência se você levar uma pancada da vida. Se você for parar no hospital do câncer, como eu fui parar. Aí eu vi que eu era uma casquinha viajando em mar revolto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu entendi. Alegrai-vos quando a dor bater a vossa porta. Por quê? Porque é a dor que veio salvar o programa. A dor é a campainha que vem te acordar e falar assim, ô cara, você está errado. Você está errado. Você é uma insignificância e se acha, como diz a minha filha, ô pai, você se acha a última bolacha do pacote. Eu adorei essa frase. Aí eu complementei, mas e a bolacha de chocolate. Porque filho bate pesado na gente, né? Vocês conhecem, vocês sabem. Eles não têm dó, não têm dó. Eles batem pesado. Mas olha só vou repetir. A consciência é o juiz íntegro. Se o doutor Delcio estivesse aqui, eu já ia cutucar ele. O doutor Delcio, eu e ele somos muito amigos. E eu falo mal de juiz e ele fala mal de médico. Então a gente troca figurinha. Aí, Emmanuel fala assim, é a consciência, centelha de luz divina. Aqui, pessoal, através do Chico, o Emmanuel falou, né? No livro Emmanuel. É a consciência, centelha de luz divina, que faz nascer em cada individualidade a ideia de verdade, relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Emmanuel liquida o assunto, né? Você não precisa de outro autor. É a consciência, centelha de luz divina, que faz nascer em cada individualidade, em cada um de nós, a ideia de verdade, relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Então a gente volta lá em Eurípides. Não somos corpos buscando experiências espirituais. Somos seres espirituais passando por uma experiência corporal. É a justiça divina dentro de nós. E aí vem o papel da consciência, né? Estudamos o que é consciência. Temos já agora uma noção. Ao estudar o ser espiritual, deparamos com os atributos do espírito. Então, eu vou falar para vocês agora que nós temos, complicar um pouquinho, que nós temos o fluxo mental, pensamento, que trabalha as ideias. A Joana disse que nós temos 60 mil pensamentos por dia, que atravessam a nossa mente. E a gente não acata. Quando a gente acata um, e ele for negativo, e alimentá-lo, ele formar corpo, inicia um processo obsessivo. Então, olha o que é a nossa mente. Né? A gente fala assim, é um radinho, um receptor e transmissor. Né? Então, bota radinho nisso. Eu falo assim, a nossa mente é uma Itaipu de energia. Os painéis, os computadores de pensamento, sentimento, memória e consciência são gigantescos. Então vamos estudar a consciência através de quê? Daquilo que agrega a consciência, que são os atributos da consciência. Está lá no livro dos Espíritos, atributos. O motor de tudo isso é a vontade. É Leon Denis que diz, o motor da mente, o motor do espírito é a vontade. Se você não tem vontade de despertar a consciência, não vai despertar. Não vai. Então, esses atributos nós chamamos também de alavancas. As duas principais para o despertar é o amor e a dor.
até hoje, o que mexe com a minha consciência é a dor. Alegrai-vos quando a dor bater a vossa porta. Porque quando nasceu meu filho, quando nasceram meus filhos, eu tinha um dia de êxtase, uma semana de êxtase. Daí a vida me chamava para trabalhar, eu achava que criar filho era correr atrás do dinheiro e trazer o leitinho, lógico, tem que trazer a mamadeira, tem que trazer o pediatra, tem que trazer a medicação, depois tem que ir da escola, Então, o amor ia oferecendo. Eu viajava para a obrigação. Eu viajava para o patrocinador. Que eu achava que esse era o meu dever. Eu só fui descobrir quando, nos grandes momentos de dor, nas madrugadas de lágrimas, eu percebi que a dor alegrai-vos quando a dor bater a vossa porta. Por quê? Porque ela vem salvar o programa. Ela vem despertar a consciência. E aí nós viajamos dessas duas alavancas, dor e amor, para os atributos. O atributo fundamental do despertar da consciência é a verdade. E aonde que está a verdade? No Evangelho de Jesus. Nós temos que tirar Jesus da cruz. Nós temos que parar com a ideia das velhas religiões que Jesus é um crucificado sangrando, de braços abertos, olhando para nós. Não. Jesus é um convite para o despertar. É um código de ética, um código de postura divino. Todas as frases dele têm base científica. Toda a medicina nasce em Jesus. Toda a ciência nasce em Jesus. Para exemplificar, quando eu estava em Porto Alegre, começou a se falar da escola francesa, estudando medicina, desculpa, na virada de 60 para 70, se falar em doença psicossomática, a reação contrária foi: isso é bobagem, isso é doença psicossomática. Jesus já tinha falado. O mal não está no que entra pela boca do outro, é no que sai da boca do outro. Então, a base da medicina está no Evangelho de Jesus. A base da ciência está é só a gente procurar. Então, quando você desperta para que Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, né? Aí vem os seguintes atributos: a vontade, que é o motor, e as coisas que nós devemos usar para fechar o fluxo mental, que é inteligência, razão, discernimento, livre-arbítrio. Inteligência. Nós estamos usando a nossa inteligência para elaborar os conflitos. Nós usamos a nossa inteligência para, diante da verdade, kardecizar a nossa intimidade. Nós encaramos de frente os nossos conflitos que nós temos sexuais, os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas fantasias, os nossos sofismas, os nossos preconceitos. Você encara os preconceitos à luz da verdade? Não, a gente foge. Então a nossa inteligência para que é? É só para somar que 2 mais 2 dá 4, para fazer continha. Meu Deus! Quando o Coleman falou das inteligências pela primeira vez, sacudiu o mundo. Porque a gente achava que inteligente é quem fazia matemática. Eu era burro 0.0, então, porque matemática eu não entrei na matemática, eu fiquei preso na aritmética. Então, existe a inteligência emocional. E hoje nós temos 7 inteligências. A inteligência espacial, a inteligência emocional. Então, quando nós temos que usar essas inteligências, né, para viajar para dentro de nós. Porque nós fomos treinados para fugir de nós. Né? Quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente está com conflito, quando a gente está com ideias desequilibrantes, quando a gente está iniciando um processo de obsessão, a gente usa a inteligência para quê? Para ligar a televisão, para fazer uma fuga. Aquilo acalma. Ou para tomar um uísque, aquilo acalma. Ou para botar a culpa nos outros. A gente bota a culpa na sogra, na mulher, nos filhos, no vizinho, no partido político, no presidente, no diabo 4. Ou a gente, se tivesse ainda preso nas velhas religiões, botaríamos a culpa nos demônios.
E o espírita gosta de botar a culpa no espírito obsessor. O obsessor de mim sou eu. Os espíritos obsessores não precisam, é só me cutucar, só passar e falar, ih, olha o cara. Eles moram de rir. Então, essa inteligência nossa está de lado. Não usamos a inteligência para o despertar da consciência nossa. E aí nós teríamos que ir para um grande portal, que é o portal da razão, que é o kardecizar. A razão. Quem que é o mestre da razão, do discernimento? É Kardec. Kardekiza a sua história. Vê o que você está fazendo. Existe um texto que eu trabalho com os meninos lá, e um dia eu vou trazer para vocês aqui, que é assim, é cachapante, né? Quanto tempo te sobra nesta encarnação? Eu estou falando em causa própria, né? Quanto tempo o Zaíca, o grande amigo Zaíca de Maringá, né? Espírita, uma pessoa fantástica, maravilhosa, ele falava, Júpiter, nós temos que... Ele desencarnou há 10 anos atrás. Nós temos que estar com a mala pronta. Você está com a mala pronta? Não. Mas nem pensa. Mas então, você não entendeu a imortalidade. O grande presente de Deus para nós é a imortalidade. A grande bandeira de Jesus, o que foi? Todo mundo fala, o amor. Não, está no Velho Testamento. Qual é a nova? Se Jesus falou em novas, boas, é que existiam boas velhas. Velhas ótimas. Ele trouxe novas, boas novas. Qual é a boa nova que ele trouxe? A imortalidade. O resto já se conhecia. Ele falou assim, vão me levantar nas cruzes e eu vou voltar 3 dias depois. E o que se fez com isso? Se botou um pano e se chamou ressurreição. E se fez uma prece dizendo que ele se elevou em corpo físico. Quando ele disse para Maria de Magdala, não me toques. Não me toques. Imagina se Maria abraça ele. Não ia achar, porque ele estava em corpo espiritual, em perispírito. Né? Discernimento é a outra alavanca. Discernimento é outro atributo do espírito. Nós só vamos ter discernimento, livre escolha, quando tivermos conhecimento que somos um ser espiritual em evolução. Enquanto nós quisermos discernir, nos pensando um ser social, né? Eu não sou médium, eu estou médium. Eu não sou homem, eu estou homem. O espírito não tem sexo. Kardec pergunta para os espíritos. É importante nascer homem no tempo que era importante nascer menino. Né? Há 160 anos atrás, Kardec pergunta, é importante nascer menino ou menina? Não é importante. Depende do programa, das necessidades desse espírito. Então, esse discernimento que somos um ser espiritual, ora encarnado, ora desencarnado, que temos dentro de nós todo o conhecimento, porque educar é tirar de dentro para fora, que nós temos que cutucar, porque nós sabemos todas as filosofias, todas as matemáticas, porque nós já estivemos na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, na América. Uma vez eu fiz uma palestra no nosso lar, estava a mulher do Sakai lá, como é que era o nome dela? Mitico. Hã? Mitico. Isso, a Mitico. E eu não conhecia Mitico. Naquele tempo eu tinha até cabelo. Faz tempo, então. Faz tempo. Não, eu falo assim, foi no milênio passado. Porque nós mudamos de milênio, né? Foi no milênio passado. Não foi no século passado, foi no milênio. A Mitico me chamou lá. Falou, nossa, eu vi você japonês. Brincando com um monte de criança, levantando pipa. Nossa, eu fiquei feliz da vida. É mesmo? Você era japonesinho, que nem você, não tinha que nem eu. E aí ela parou, não falou mais nada. Ficou quietinha assim. Passou um ano, eu voltei no nosso lar, fiz a palestra. Lá estava metido. Falei, vem cá, você me viu de novo? Eu vi de novo. E que mais que você não me contou um ano atrás? Ela, você está preparado para ouvir? Eu falei, claro, tio, pode falar. Eu te vi botando um traje de guerra.
portando a roupa do samurai e te vi voltando morto. Te trouxeram para casa morto. Isso se chama entendimento, o despertar da consciência. Porque nós temos uma noção assim bonitinha que nós nascemos no Brasil. Nós viajamos da Europa pela genética africana e chegamos aqui no Brasil. A Maria Teodora tem um estudo de regressão de memória de uma pessoa de Campinas, muito inteligente, muito culto, mas muito neurótico, muito perturbado, coitadinho. Está num dos casos dela, que tinha orgulho da sua genética alemã. 400 a 600 anos da sua família, com o mesmo sobrenome, etc, etc, etc. Ele tinha na casa dele os emblemas, aquelas coisas, os símbolos da família, não sei como é que chama aquela coisa toda. Na primeira regressão de memória, ele se viu na senzala, escravo, amarrado pelo calcanhar lá. Aí depois ele ligava para ela e falava assim: eu sou o alemão mais negon que você conhece. Ele se deu conta que ele viajou, realmente, ele veio da Alemanha. Mas antes ele veio pela genética africana. Ele foi para a África, reencarnou lá, e de lá ele foi trazendo um navio negreiro, e de lá ele veio para o Brasil. Isso é nossa realidade, pessoal. E aí, quando a gente usa, então, a gente analisa pensamento, sentimento, memória, consciência, as alavancas dor e amor, nós trabalhamos a nossa inteligência, nós trabalhamos a nossa razão, o nosso discernimento, nós vamos desaguar num portal fantasticamente grande que se chama livre-arbítrio. Então eu falo assim, nós usamos essa usina fantasticamente grande, não existe outra coisa. Por isso que lá em Sacramento a gente diz que o perispírito é o maior laboratório da Terra. E eu sou o laboratorista. Essa é a realidade que eu vim contar para vocês. Você é o laboratorista de um laboratório que o Chico escreveu Evolução em Dois Mundos. Que desde o Paleolítico nós estamos trabalhando esse laboratório de maneira consciente. Eu sou o laboratorista. Eu é que traço o meu destino. E vou desaguar no livre-arbítrio. E a gente usa tudo isso para decidir de manhã se eu vou tomar café com açúcar ou com adoçante. A gente usa toda essa capacidade fantástica. Mas quando chega na decisão se eu vou amar, se eu vou falar mal, se eu vou acatar, se eu vou emprestar o meu ombro, se eu vou estender a mão, esse grande laboratório, essa grande usina, bloqueia. E o livre-arbítrio eu uso como sempre usei, materialistamente. Ah, o problema não é meu. O problema não é meu. Então, isso, quando a gente usa, se chama progresso. Nós entramos em estado de progresso, porque a nossa consciência também pode ser desperta, e tem uma coisa que se chama consciência ativa, consciência passiva, consciência de sono ou consciência desperta. Para tomar essas decisões, para tomar o livre-arbítrio, né? Se não me engano é o irmão X que tem a historinha que todos nós conhecemos, que é quando Pedro estava perturbado, Jesus tinha desencarnado, Pedro já não sabia mais para onde ir, e ele ouve Jesus falar: amanhã eu venho te visitar. Pedro levanta de madrugada, se prepara. É uma historinha simples que muito me ajudou na vida. Eu quero passar para vocês, para fechar a nossa manhã. Pedro acorda de madrugada, limpa a casinha dele, se prepara, faz uma prece, fica esperando Jesus. Daí um pouco ele ouve um barulhão lá fora, alguém corria atrás de um ladrão. E ele reconheceu que aquilo era terrível, e o ladrão bate na porta dele, Pedro abre uma festa e fala: não, pelo amor de Deus, estou esperando Jesus, você pode ir embora. Aqui eu não vou abrir a porta, fecha a porta. Clareia o dia e ele ouve o sincero de um leproso. Aí Pedro falou: meu Deus, como é que eu vou receber Jesus como leproso? Aqui falou: filho, eu não posso te ajudar, você procura lá. Logo depois a turba correndo para lapidar uma prostituta. E ela busca a casa de Pedro e fala:
Como que eu vou receber uma prostituta se Jesus vai chegar? E assim foi o dia todo. Já no fim do dia, ele já não acreditava mais que Jesus viria. Chorando, na frente dele. Jesus. Ô Senhor, você falou que viria, mas eu vim, Pedro. Como? O senhor chegou agora. Eu estou te esperando desde madrugada. Pedro, eu vim no ladrão, tu não me recebeste. Eu vim no leproso, tu não me recebeste. Eu vim na prostituta e tu não me recebeste. É exatamente a consciência de sono, é exatamente as paixões nossas materialistas que impedem o despertar da consciência. Porque quando chega para nós o desequilibrado, o drogado, o obsidiado, o perturbado, a gente fala, não posso te receber. Eu estou esperando Jesus. A gente fica na ilusão de que seremos visitados por Jesus. E Jesus vem exatamente no obsidiado. E a doutrina espírita sabe disso. Nós sabemos disso. Nós fazemos isso. Os exemplos estão aí que vocês têm. Mas não tem que fazer de maneira mecânica. Tem que fazer de maneira amorosa para que esse processo todo nasça de dentro de nós, promovendo a cura. A cura do espírito. A cura só se dá quando a gente libera dentro de nós energias amorosas. E esse fluxo mental se ilumina. Pensamentos positivos, uma memória com os quadros do Evangelho, né? Sentimentos mais equilibrados, mais nobres, a consciência se abre, a consciência registra. Por quê? Porque o fluxo mental é uma filmadora 24 horas por dia. É uma filmadora que não para. Durante a madrugada nós desdobramos e vamos aprender, vamos trabalhar, vamos ajudar, dependendo do sentimento, dependendo dos propósitos, dependendo do discernimento que a gente tomou na vida. Então esse fluxo mental se ilumina, cresce, provocando a cura do espírito, provocando a educação do espírito, provocando o início do nosso processo de evangelização. Porque estamos nas hostes espíritas nas hostes cristãs há 2000 anos. E até então não tiramos Jesus da cruz. Está na hora da gente colocar dentro do coração. Iluminar o fluxo mental. Sabermos-nos seres espirituais. Ora encarnados, ora desencarnados. O grande laboratório da vida, que é o perispírito. Obrigado, um bom dia a todos.